Oi, pessoal, boa noite, todo mundo. Bom sábado para todo mundo, né? Um sábadozinho de frio. E hoje a gente vai estar falando, né, na nossa live da lua nova. Tudo bom, Michael? Tudo bem? Vamos estar falando aqui, né, sobre o I Ching e o calendário, né? O calendário taoísta. E eu vou receber aqui a Thelma, né, para a gente ter o nosso bate-papo com recomendações, assim, né, do ponto de vista dessa leitura da energia e como que a gente pode aproveitar a energia, né, do momento. Tudo bem, Thelma? Boa Boa noite. noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Eu entrei, deixa eu voltar aqui. Ah, sim. Agora estou aqui de novo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Maria? Tudo bom, Como querida, estão? tudo certinho. Então, Thelma, hoje, né, a gente vai estar falando, né, da lua nova, né, a lua nova, justamente quando inicia um mês, né, no calendário taoísta, Uhum, essa lua nova vai ser no dia 11, né, o dia uhum, 11, que é terça-feira que vem. uhum. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa questão do calendário, né, porque muitas pessoas, assistem a gente já começa falando direto do hexagrama, mas é bom dar uma contextualizada sobre o calendário, né, porque Claro, aqui tem pessoas claro. que estão chegando aqui, então é a primeira vez que estão vendo, né, esse formato de Uhum, live, né, sobre a lua nova, e dentro da uhum. concepção taoísta, né. Você que é professora de Ziwei do Sul, né, e também de Xing, a gente vai estar falando aqui do I Ching, né. Uhum. Oi, Bom, Rosinha, tudo bem? tudo bem? Tem também outra moça mandala aqui também. Mandala, Bom, Cecil. boa noite para todos, né? Então, como você já anunciou, esse é o nosso espaço aqui dos nossos encontros semanais sobre astrologia polar taoísta, sobre Bazi também, astrologia chinesa no geral, né? É um assunto de interesse, né? Nós estamos nesse caminho aí dos estudos das artes divinatórias, né? Falamos também sobre o Xing e as suas várias potencialidades, né? O Xing tradicional, flor de ameixeira, o estudo dos hexagramas, né? De várias técnicas aí que nos levam a entender melhor, né? É, nos ajudam no nosso autoconhecimento e as nossas dúvidas também sobre a nossa vida, né? Vida prática, né? E vida espiritual, vida financeira, vida afetiva, né? Então, isso tudo é importante. Todo esse conhecimento, Marie, está baseado lá no conceito inicial do Yin e do Yang, sobre o qual a gente vem falando aqui desde o início, desde o ano passado, né? E aí você hoje mencionou o calendário, também já falamos bastante aqui, né? Mas vamos recordar um pouco, principalmente sobre o calendário chinês, ele é organizado, se é assim que nós podemos falar, abrangendo dois grandes aspectos, né? O aspecto solar e o aspecto lunar, né? O aspecto lunar ele é muito utilizado nas artes divinatórias, né? E ele era utilizado para conduzir a ação do homem, né? Em relação aos ciclos de natureza. Então, o Ziwei Doshu, que é essa arte polar taoísta, ele utiliza o calendário lunar, né? Então, nós estamos aqui desde o ano passado falando sobre esses ciclos do calendário lunar e os ciclos energéticos, né, que a eles estão associados. Nós estamos falando dos hexagramas. Hexagramas são códigos energéticos, né, formado por 6 linhas ou e 2 trigramas, né? E a gente fala bastante sobre isso, né, aqui nas nossas lives. Nós estamos falando muito sobre esse assunto. Então, hoje, a gente está falando sobre a lua que terá início no dia 11, né, que é a quarta lua. O ano chinês, o calendário chinês divide os dias em 12 luas. Existe até anos bissextos, né, que tem 13 luas. Por exemplo, o ano passado, 2020, foi um ano bissexto, né? Mas esse ano são 12 luas com 30 dias, aproximadamente,
né? Então, essas luas, elas vão falar, né? Vão ajudar, né? São ferramentas, né, utilizadas nos estudos das artes divinatórias taoístas. Então, começar no dia 11 de maio, é uma lua que vai até junho, né? Essa lua, ela fala, tem uma determinada energia que vai se associar com a energia do ano, vai se somar à energia do ano, né? Então, digamos que a energia do ano, ela tem uma duração, né, maior, ela tem uma energia maior, mais extensa do que a energia da lua, do mês, né? E teria uma força menor dentro de uma visão composta de ano, mês, dia e hora, né? Existe, que a gente chama dos 4 pilares, eles vão agir, estudar principalmente essa correlação desses 4 momentos, né? Que podemos falar assim. Então, a lua desse ano, desse mês, melhor dizendo, ela é uma lua da serpente, né? O que significa serpente dentro da visão da astrologia chinesa, né? A serpente está relacionada a um fogo, né? Mas dentro do ano de 21, ela faz um aspecto com o boi. E quem está aqui, né, quem está aqui presente na live, não sei se ouviu a nossa palestra sobre o ano do boi de Metauim, que é o ano, que é a regência desse ano. Então, a serpente, ela tem uma relevância porque ela faz uma conexão, né, com o boi, assim como o galo. Então, esses 3 animais, eles fazem uma triangulação, né? Então, existe aí uma influência, né, dentro desse ano. Esse ano, essa lua do mês, do ano de 2021, a lua da serpente, ela tem uma influência muito forte sobre a carreira da gente, né? Então, é um aspecto muito interessante. Se o boi está relacionado ao destino, a lua do mês da serpente, ela está relacionada à nossa carreira. Então, eu diria, né, olha, aproveitem, né, para trabalhar essa ideia da carreira, o que vocês querem nesse momento, né? Planejar, né? Começar a ter ver a sua carreira no momento que você está vivendo, isso é importante, né? Então, a É lua começa no dia... interessante, né, Thelma, que você está dizendo, que você está dando o contexto, então, da astrologia polar taoísta, né, que usando, né, da alegoria dos animais, né, que tem Isso. uma correspondência com os elementos, no caso, também, dando um contexto celeste, né, e a gente aqui vai estar falando justamente da perspectiva do I Ching, que é um contexto rítmico, né, um calendário Isso. rítmico do avanço, né, do Yang e depois o avanço do Yin, né? Então, É isso aí. a Lua, né, ela vai ser justamente esse momento do auge do Yang, né, que é simbolizado pelo hexagrama criativo. Quem nos acompanha aqui, né, no canal, vai ver que a gente começou lá pelo hexagrama, né? Terra sobre céu, né? E aí depois foi para lago sobre céu, né? E aí agora estamos chegando no hexagrama céu sobre céu, né? Então é uma progressão, né? As linhas Yang vão avançando até que elas chegam no auge, que é nesse momento, né? Esse mês do calendário, essa lua, né? Essa lua nova, seria correspondente ao auge do Yang, né? E aí, dentro do hemisfério norte, né, seria justamente o momento do verão, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, porque tem muita gente nova, estou vendo nomes aqui Eu diferentes. estou vendo. E aí, para as pessoas não ficarem perdidas, a gente explicar, né? A gente aqui trabalha com o hexagrama também da ordem do céu anterior, né? Então, eu queria que você desse esse contexto para o pessoal poder seguir com a gente. Sim, não, isso tudo a gente vai adentrar, né? Então, só para encerrar a questão da carreira, que ela é importante, então, eu acho que o foco do mês pode ser esse, nesse sentido. E como você já falou do hexagrama criativo, se a gente levar, né, a energia do hexagrama, né, para o contexto da Lua, né, a gente está falando desse processo
de crescimento. Então, é isso, o Yan chegando, né? O Yan se aproximando. Na verdade, ele já se aproximou, né? Ele já chegou, ele expulsou a última linha aí, como a gente chama, nessa jornada, nessa caminhada dele, né? Essa caminhada rumo à plenitude, E vou né? ver A se Marie vai dá para exibir. focar aqui, né? Vamos ver. Se você subir um pouquinho mais, né? Então, a gente tem a gente tem um pouquinho mais, Marie, porque a gente está vendo muita parte em cima. Oi? Mais um pouquinho. Sobe? Não. Mais um pouco. Aqui. Entendi. É que você desceu. Né? Eu queria mostrar ele como um todo. Então, se a gente Então, vamos leva lá, esse faço conceito, isso aqui. aplica ele à medicina chinesa, por exemplo, né? Ou o que a gente chama do caminho da respiração, da meditação, você vai ter a plenitude, né? Que é o próprio Yan, né? Aqui o auge do Yan, né? Ele chegou aqui na parte mais alta, mais elevada do homem, né? Que seria a sua cabeça, o topo da cabeça, né? O que essa ilustração nos mostra aqui, né? Desse processo contínuo, né? É isso que a gente não deveria perder de vista, né? Das energias. Então, a gente está falando de uma energia que influencia o nosso corpo, né? Mas é uma energia que vem do céu, natureza celestial, né? E aí a natureza celestial é o que nos diz o I Ching nos ensina isso, né? É que vai essa energia, essa natureza celestial que vai conduzir a nossa vida. Na visão taoísta, nós somos orientados pelo movimento do céu, também da terra, né? Então, é muito bonito esse hexagrama, né? O criativo, né? Ele fala, como a Marie falou, do auge de uma força que chegou à plenitude, né? E aí, aquele conceito muito importante para quem trabalha com tai chi, com a medicina chinesa, né? E as artes divinatórias, é entender que tudo que chega ao auge começa o seu declínio, né? Então, a plenitude do criativo dá início à transformação, né? E essa transformação, ela vai nos falar da naturalidade, que essa é a grande lição, né? Se é que há alguma lição, a mensagem nisso tudo, se a gente quiser ver dessa forma, é que são ciclos constantes, né? Então, que acontecem o tempo todo. E a gente já falou muito aqui sobre isso, mas é bom sempre lembrar que se a gente olhar para a natureza, né? Olhar principalmente para o sol e para a lua, para o dia e para a noite, né? E a gente vai ter isso como observação, né? Qual é o momento que o sol encontra com a lua? Qual é o momento que a noite encontra com o dia, né? Então, isso vai falar da nossa realização também. Esse momento do encontro do sol com a lua, ou da noite com o dia, é um momento muito importante energeticamente, né? Então, que nós deveríamos aproveitá-lo também, né? Para fazermos uma reflexão, uma meditação, né? Um trabalho de esvaziamento, né? Aproveitar esse momento energético, né? Você vê, nós ficamos encantados, né, com os eclipses do Sol e da Lua, né? E isso fala de uma natureza primordial que nós temos lá dentro conosco, né? Que nós temos guardada no nosso interior, né? E que a gente às vezes, né? Ela vem, aparece, surge, né? No nosso imaginário, né? Então essa paixão pelo mistério, né? Pelo que não é muito, que não está visível, né? Ela vem dessa própria, né, relação primordial que a gente tem com o Sol e com a Lua. E o I Ching, ele está nesse caminho do Sol e da Lua, né? A gente sabe que o próprio ideograma que define o I é a mutação, né? É o Sol e a Lua juntos, né? Dando o conceito de mutação à nossa vida, né? E a todas as coisas. Então, esse hexagrama ele é muito forte, né? Ele fala de uma força vital, um criativo, né? Então, ele fala de um céu físico, mas ele fala de uma força grandiosa e criativa que permite o início da vida, né? Então, ele tem um aspecto, digamos assim, do próprio princípio, da própria sabedoria taoísta, né? Então, o criativo, se a gente está falando do criativo, né, do hexagrama criativo que a Marie mostrou, que tem 6 linhas Yan, né? Então, a gente está falando de um processo que ele tem uma força geradora, propulsora
grandiosa, e é assim que o próprio Confúcio define ele lá no texto, né, do Xing, que vai falar de caminhar com a mesma força durante essas 6 etapas, né? Durante esse processo que se divide em 6 etapas. Né? Então, a Marie lembrou bem, a gente estava conversando um pouco antes sobre as linhas, né, do criativo, que o Confúcio interpreta. Né? Na verdade, o Fuxi não chegou a fazer nenhuma interpretação, né, por escrita, deixado registrado, por causa da época em que ele viveu, que é uma época do tempo da oralidade. Né? Mas a gente tem a ideia da expansão, do galgar, né, passo a passo, da construção, da realização de um projeto. Né? A gente tem isso com Confúcio, quando ele fala do caminho do dragão, da realização do dragão. Né? Então, o dragão começa submergido, né? Porque na linguagem, ele vem de um hexagrama anterior que ainda tinha uma linha aí, na sua base. Ele está se revelando. Então, esse dragão, passo a passo, ele vai se tornando revelado até levantar voo, até se soltar, né? E se elevar do penhasco. Né? Então, a gente está falando de um processo. Né? O Xing fala disso para a gente o tempo todo, né, Marinho? E é muito interessante porque, por exemplo, assim, vamos pensar do ponto de vista de um aconselhamento para o mês, né? A pessoa pode separar esse hexagrama, né? Pega o seu livro, marca lá, né, o criativo, né? No Wilhelm é o primeiro, né? Número 1, né? Na ordem do céu anterior é 63, né? E aí vai lendo ele, né? E vai fazendo essa leitura da linha, né? Porque aí, como a Thelma está falando, esse dragão ele vai estar nos textos das linhas, né? E ele vai estar justamente emergindo, né? Linha a linha. E cada linha, né, corresponde a um intervalo aproximadamente de 5 dias, né? Então vai sentindo, né? Como é que isso vai se desenrolando, né? E qual a aprendizagem que você pode ter durante o mês, né? De estar em contato com essa sabedoria ancestral, né? E assim, né? E a Thelma vai falar da sexta linha, né? Que dentro desse contexto tem uma importância, né? Mas isso que você falou, essa técnica que a gente, na verdade, essa técnica a gente trouxe, né, aqui para a nossa live como uma técnica de interpretação, né? Que eu acho que ela é muito interessante, a gente associar, se são 6 linhas, associamos 30 dias, e a cada 5 dias você tem uma mudança energética de acordo com a linha, né? Então, esse mês, como você falou, em tese, se a gente souber usar, você vai mostrar, né? Então, a energia teria uma qualidade Yang no mês. E o que nos iria reservar a última linha, que é a sexta linha? É a mudança energética. Porque as 6 etapas elas têm um início, e no caso do dragão teve o início no Yin anterior, e vai terminar na mudança para o Yin. Você atingiu a plenitude, que é aqui, quando você chega no auge, você começa a mudar a energia para uma natureza Yin. E é o que ele fala na sexta linha. Ele diz aqui, eu já estou com a tradução do Sheng, ele vai nos dizer justamente isso. Né? A última linha diz para a gente, dragão exaurido, arrependimento, a plenitude não perdurará. Ou seja, a mutação está em curso, né? A mutação é inevitável. Né? O auge vai ter justamente a inversão da polaridade, né? Então... Isso, começa a entrar a energia. Então, olha, a sexta linha fala, você chegou ao fim do criativo. O que mais que você quer, né? depois de toda essa etapa do criativo, né? Então, esse processo ele é natural, ele tem uma naturalidade, né? E a gente falou tanto sobre a constância, né? Em outras oportunidades aqui, em outros encontros, né? Então, esse movimento ele é constante, né? A mutação ela se dá o tempo todo, ela segue o ciclo da natureza, né? Então, por mais que a gente por mais que queiramos frear, né, esse momento, é impossível, porque ele vai dar continuidade, vai ter uma continuidade, né?
Então, esse hexagrama ele é muito importante, né? Não que os outros também não sejam, né? Mas tanto o criativo quanto o abrangente, né? O abrangente é o oposto, são as 6 linhazinhas, né? Eles falam de a relação muito clara e direta com o céu e com a terra, né? Então, o próprio Confúcio, que vocês sabem que é o grande mestre do I Ching, né? Escreveu muito sobre o I Ching, ele se dedica a falar bem detalhadamente sobre cada linha do criativo, né? E também sobre cada linha do abrangente, que é a Terra, né? Então, a gente, quando pensa no criativo, eu acho que é muito interessante, que é como você lidar com a energia aí, nesse mês, nessa lua, né? E como é que você pode, né, usar essa energia. Então, eu costumo fazer um oráculo, que não é o I Ching, onde eu também trabalho dessa forma, né? Eu dou uma orientação sobre como a pessoa proceder, né, em cada etapa ligada aos elementos, por exemplo. Então, se a gente for usar, né, essa ideia de a cada 5 dias, né, uma energia, a gente vai ter os 25 primeiros dias desse mês de muita dedicação, trabalho, né? De usar a criatividade, né? Usar a força, né? Usar a sua capacidade de se colocar, porque o Ian ele é objetivo, ele é direto, né? E nos 5 últimos dias, você se recolher, né? No sentido de você observar o fruto do seu trabalho, né? No sentido de você usar mais a intuição, usar mais a subjetividade, né? Não se colocar tanto à vista, né? Sair um pouco de cena, se você, por exemplo, está à frente de um grande negócio, né? De um grande escritório, de algum, né? Então, você se colocar, né, em evidência nos primeiros dias, né, que eu acho que é importante, e no final de maio para o início de junho, você já faz o seu. Já no início de junho, você já observa o que você construiu, né? E começa a entender que aquilo foi um momento de muito trabalho. Então, eu acho que fala de muito. Na verdade, o auge do Ian, que é o criativo, ele fala de você aproveitar essa oportunidade, né? Muito bacana isso que você está falando, Thelma. Eu vou trazer também aqui, né, o caractere antigo, né, que está aqui na Aham, edição do Mestre Cheng, né, aham, que é uhum. esse livro daqui, que é na Ordem do Céu anterior, né, e Sim, ele também traz já o falamos. caractere antigo, né, que é Uhum, justamente, né, ele tem o Sol no meio, né, e ele tem uhum, justamente essa produção, como se você produzisse muito, né? O sol desse muitos frutos, né? Vindos da terra, né? E na lateral tem a simbologia do homem, né? Esse homem que uhum. produz e que gera, né? Essa riqueza Perfeito, Maria. que Perfeito. vem do céu, né? Porque Uhum, né, faz a analogia, né, da própria plantação como algo que é efeito, né, da luz, né, do sol, que aham, é efeito do espaço, né, que também se manifesta, né, dentro do céu, né, e tem uhum, essa perfeito. conotação também de ser um céu dentro de outro céu, né, quer dizer, algo É assim isso. É, muito o céu luminoso, dentro. espaçoso, É, né. o céu dentro do céu, esse próprio conceito do grandioso. Que não Uhum, se restringe. O céu aqui, como né, você explicando pelo ideograma, não se restringe ao céu que nos sustenta, né, que nos abrange. Né? Ele é um céu do princípio, da força vital. É um céu que está em todos nós, porque nós fazemos parte desse céu. Nós somos uma consciência individual, o taoísmo vê assim, né? Que vai se juntar a uma consciência universal. Né? Então, esse céu, ele nos dá essa oportunidade. Né? O caminho da realização espiritual do homem é o caminho do céu. Né? Os mestres taoístas dizem assim. Né? Então, o que tudo isso nos fala? Olha, a energia é uma energia boa, propícia ao desenvolvimento, né? E o Sol, só voltando um pouco ao ideograma que você mostrou, arcaico, que faz parte de um estilo de escrita chinesa, de interpretação, chamada Sou Wen, isso aí é muito interessante, porque o Sol é fundamental para a vida, né?
Sem sol a gente não vive, né? E é no verão que a gente tem a abertura para a vida, né? É claro, a gente vai estar vivendo uma outra estação, né? No sentido da estação que rege o ano, né? No Por conta dos hemisfério sul, hemisférios. né? Uhum. Isso, por conta da diferença dos hemisférios. Mas nada impede que você viva a energia da grandiosidade, né? E eu acho que é um período até desafiador para a gente, né? Nesse sentido, eu acho que é um momento de você trabalhar, né? Pensando até relacionado à carreira, né? De você se colocar, de você se projetar, de ver o que você quer, quais são as suas vontades, né? As suas capacidades, né? Isso é muito importante. E até se orientar também para o próprio céu, né? Desenvolver essa virtude, essa capacidade, essa qualidade de estar sintonizado com os movimentos do céu. Eu Muito diria bacana, isso. muito bonito, né. É muita sabedoria, né, É, quando a sintetizada gente. nessas imagens, né. E aí eu queria trazer também aqui para o nosso bate-papo, né, algo que a gente, tem falado, né, acho que não mostramos muitas vezes, né, que é a possibilidade também, nesse mês é uma coisa uma forma mais simples, né, eh, da gente poder até tomar contato, né, que é a questão dos 4 caminhos, né, que são 4 portais que você pode analisar, né, essa circunstância do criativo, né. Então vamos dizer que a gente está nesse calendário e o hexagrama que rege, né, a energia do mês dentro dessa alternância do yin e yang é o criativo, mas o criativo ele também tem 4 grandes, portais, né, de transformação e de conhecimento adicional, né. E nesse mês, coincidentemente, né, para esse hexagrama, né, 3 deles são o próprio criativo, né, que são É, todos os a ideia. caminhos que não são o caminho, emocional, né, eles vão ser o próprio criativo, né. Então a materialização, né, você vai ter todos os caminhos, né, ligados à própria energia do criativo. Então, queria que você comentasse isso, Thelmas. Eu vou botar aqui É, a imagem, né, vamos tomara que dê ótimo. para ver. Não, eu acho mais você ter mencionado isso, porque essa é uma técnica que é muito interessante de leitura, né? Porque a gente fala do Xing como oráculo, né? A gente aciona o Xing como oráculo. Então, na verdade, quando a gente consulta o Xing, você pode consultar o Xing como um estudioso da cultura chinesa, como estudioso do Xing, o que também é muito interessante, né? Mas você essencialmente, né, você imagina que uma pessoa que vai buscar o Xing vai tentar entender o Xing de forma oracular, né? E aí você vai buscar técnicas de interpretação, né, que te auxiliem a entender a sua mensagem. Então você pode mergulhar fundo naquele estudo daquele hexagrama, né, através das linhas, dos trigramas, né, tem várias técnicas que vão poder te ajudar na sua interpretação. A Marie lembrou uma muito importante, que se chama 4 caminhos. Né? O que são os 4 caminhos? É você encontrar, né, dentro da sua resposta original, do hexagrama original, possibilidades que te ajudem a entender e agir e a transformar, né, para obter o resultado que você quer, né, ou deseja, ou imagina. Então, os 4 caminhos eles nos fazem isso. Então, quando a Marie mostra, e a gente vai deixar isso gravado depois, né, Marie, na nossa Uhum. live, né? Vamos botar no YouTube, vai ficar mais fácil de visualizar. A gente tem aqui o céu no centro, como a resposta original, você jogou o seu oráculo, seja através de moedas, varetas, arroz, e deu, fechou, e deu o hexagrama criativo, você pode entender a interpretação dele pelo aspecto emocional, pelo aspecto racional, entender o que está contido naquela resposta que não está tão evidente, né?
que a gente chama de nuclear, por exemplo. Então, a gente tem o aspecto emocional, né? O aspecto racional, né? E no caso do criativo é o mesmo, ou melhor, o emocional não é o mesmo. O emocional O único traz que traz a terra para o contexto, né? Que é trabalhar com oposição, com as linhas opostas, mas tanto o material, né? Quanto o espiritual e o racional, eles vão ter a mesma característica. Isso traz um conteúdo muito importante, uma informação muito importante para a sua interpretação, né? Então, essa é uma ferramenta muito interessante, né? Para você se aproximar do Xing, né? E ela traz uma possibilidade de compreensão maior, né? A gente trabalha muito com a leitura do nuclear, né? Então, de dentro do céu, se é que se pode falar assim, no interior do céu, existe um outro céu, né? E esse outro céu, ele traz... Então, é porque o céu tem essa ideia original do próprio céu, né? Então, é claro, a gente aqui não tem condições de fazer uma interpretação completa, né? Mas, por exemplo, se muda para a Terra por conta do emocional, é uma situação que vai mudar completamente. Então, é bom você prestar atenção na emoção que você está colocando na sua resposta, né? Naquilo que você teve como resposta, né? Da está maneira como você está receptivo, né? conduzindo. Dá um tratamento O céu é receptivo. receptivo, né? Ele é receptivo, pois é, ele fala em uma desconstrução total, né? Uma inversão total, né? Então, isso é muito rico, muito interessante, né, Maria? A gente vem desenvolvendo aí essa leitura, né? No curso que a gente dá na nossa formação, e também nas consultas, né? Então, eu acho que é muito interessante, muito rico você trabalhar com esse aspecto de interpretação. Na medida em que você faz isso, né? Você se aproxima cada vez mais da linguagem do Xing, né? E aí você vai se aproximando da compreensão maior do Xing, né? É muito interessante porque, por exemplo, aqui a gente falou um pouco, né, do ideograma arcaico, né? A gente falou da progressão das linhas, né, dessa questão do próprio Uhum, calendário ser essa progressão, essa alternância do yin e yang, né? E uhum. a gente falou um pouco do trigrama, né? Está implícito aqui, né? Porque já tem um céu sobre outro céu. Então, assim, grande parte do que a gente está falando aqui está no texto, mas está também de uma apreensão direta por conhecer esses arquétipos, por conhecer, né, essas imagens, né, da natureza. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, Thelma, porque assim, a ideia é que cada vez mais o Xing ele possa ser vivenciado, né, de maneira quase que direta, né, que você possa fazer as analogias, né, com relação a essa sabedoria, né, a partir, eu adorei, estava relendo aqui a abertura do livro, né, do mestre Alfred Wang, né, e ele dizendo assim, não, eu quero fazer um livro bem pequenininho, que não tenha quase nenhum texto, né? E aí depois ele falou, mas no final das contas ficou um livro grande. Mas assim, a ideia era essa, assim, a princípio ele queria trazer essa síntese, né? E se a gente pegar o Cheng lá, ele também tem um livro numerológico, que foi o primeiro, né, que ele fez, ele fez ele em primeira pessoa, né? O outro livro foi uma compilação dos escritos dele, né? Enfim, muito bem articulado, mas foi uma compilação, ele já não estava mais aqui, né? Então, essa coisa da síntese, eu queria que você comentasse isso, porque eu acho que essa é a grande riqueza, né, dessa visão taoísta do oráculo. Eu queria que você comentasse e tentasse trazer para esse mês, né, do criativo. Como é que a gente pode se aproximar dessa imagem do criativo, né? Eu acho que é se aproximar da imagem do criativo, né? A gente se aproximar através desse princípio mesmo do Yan, né? Então, o Yan, ele por ser direto e objetivo, não significa, ele tem que, eu acho que a gente deve traçar uma meta, né? E tentar realizar essa meta, né? Do início ao fim, ou até
final do mês, né? Então, assim, a gente deve plantar para colher os frutos nesse sentido. Eu nem diria colher os frutos agora, mas plantar e realizar, né, e seguir as etapas de acordo com, sem perder o seu princípio original, sem perder o seu princípio inicial. Eu diria isso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar, né, e manter a mesma energia, qualidade energética, sendo a mesma do início até o final do mês de maio, início, até o primeiro, na verdade, acho que são os dois, até o terceiro dia de junho, né? Porque os últimos dias restantes estariam falando dessa linha aí, né? Então, eu acho que, por exemplo, os negócios, ser muito claro e objetivo, né? Evitar artimanhas, né? Evitar engenhosidade, evitar coisas que não fiquem muito claras, ditas, né? O sol, ele não... O sol, ao meio-dia, e a gente está falando desse sol do verão, ele é um sol a pino, né? Ele é um sol Clareza, onipresente, clareza. Ele não clareza, né? permite... É isso, não permite sombra, entendeu? Então, nós deveríamos prestar muita atenção. E como está dentro do calendário taoísta, né? Ele está associado à Lua, a essa serpente iniciana que rege a carreira, né? Eu acho que seria importante a gente ter muita clareza nos negócios, né? Na vida profissional como um todo, né? Isso eu acho muito importante para todos nós, né? Então, eu veria dessa forma. O Xing são 64 situações distribuídas em 64 hexagramas, né? Existem sequências, então a gente fala de sequência, de várias sequências, a gente está aqui falando de uma do céu anterior, que tem uma qualidade, né? Existe a do céu posterior, que é mais conhecida nos livros que já foram publicados aqui, sobre do Xing, né? Do texto do Xing, e as pessoas que usam como oráculo conhecem. O que nos fala céu sobre céu? Criatividade sobre criatividade. Potencialidade, recurso, né? Essa ideia dessa plenitude que vai naturalmente, né, se tornar menor, né? Tempo posterior. A gente vai falar sobre isso na próxima lua, no próximo mês, aqui no nosso espaço, né? Então, eu acho que fala de tudo isso, né? O céu, no estudo da astrologia da que a gente chama de metafísica chinesa, ele está relacionado a um elemento, né? Ao elemento metal, né? Então, o metal, ele fala de clareza, justiça, retidão, comprometimento, né? Então, olha só que interessante a virtude do céu, do metal, está associado ao criativo nesse quarto mês, né? A gente poderia usar essa informação para modificar a nossa vida, né? A Marie está exibindo aqui um pentagrama, né? Que na verdade, é uma ilustração muito clássica, né? Que as pessoas que estudam medicina chinesa, as artes chinesas, de uma maneira geral, conhecem, né? Então, o metal, ele está falando nesse mês, que rege a serpente, né? Ele traz uma informação para a gente importante, né? E também é o metal que rege o céu, né? Que rege o elemento, que rege o trigrama céu, né? E se a gente tem duas trigramas, tanto internamente quanto externamente, né? Então, a gente tem um equilíbrio energético aí do metal. O metal interior, no seu interior, né? E o metal exterior, né? Então, há uma força, né? Que torna tudo muito evidente, né? Então, as ações, né? Elas se tornam evidentes nesse contexto, né? Então, acho importante que a gente não perca de vista esse E se a gente princípio. pensar do ponto de vista dos 4 caminhos, né, aí vai ver que para equilibrar o emocional, né, você vai ter Aham, terra sobre terra, né. E aí queria que você sim. falasse então um pouco E a disso, terra porque sobre terra, nesse momento, né, a gente está passando por um momento muito desafiador, né, muito difícil mesmo, né, do ponto de vista emocional, né. Então, eu acho que ele é uma grande chave, né, para a gente passar
por esse momento, né. Queria que você comentasse, né, porque acho que ele que vai dar o contraponto do equilíbrio, né. Eu acho que aí a Terra, né, como emoção, né, ela vai falar do... Porque a Terra vai equilibrar o céu, né? Céu e terra se correspondem, né? A natureza celestial vai se relacionar com a natureza terrestre, né? O homem está entre o céu e a terra, né? Então, o céu e a terra seguem o seu curso natural, seguem a sua naturalidade, né? Então, quando a gente fala, olha, aquilo tudo que está muito evidente em ação, em curso, né? Ele emocionalmente ele guarda em si um princípio, né? Ele guarda uma essência. Então, a essência da Terra, né? Que está contida no próprio céu. E qual é a virtude da Terra? É a própria autenticidade, fidelidade, né? Sinceridade. Então, é um momento, uma lua, para você fazer o que você tem que fazer da forma correta, sem perder o seu princípio. Ser autêntico com você, ser autêntico com as coisas que você quer, deseja, né? Mas aí, essa autenticidade, ela não é, então eu vou ser o autêntico comigo mesmo, vou fazer o que eu quero. Não. Você vai levar um grande tombo aí, né? Porque você vai ter que agir, autenticidade, fidelidade, sinceridade, a um princípio que respeite a natureza do céu. Porque da mesma forma que a gente tem um hexagrama tão grandioso quanto esse, que é o céu criativo, a gente tem uma cobrança muito grande dessa energia, né? Então, se a gente voltar lá para as linhas, dragão é um animal, é uma relação muito forte, está relacionado à força vital, né? Ao princípio da força vital, né? Você vai, dentro do estudo da cultura chinesa, fala-se muito no dragão e no tigre, por exemplo, né? Essa combinação energética. Então, o dragão tem a ver com a espiritualidade, né? Tem a ver com algo elevado. Esse dragão está saindo da Terra e está levantando voo. Então, ele fala... Aí ele expressa a própria grandiosidade do projeto, né? Eu acho isso importante. A gente Muito não bacana. perder de vista, né? Muito bacana. É. Quer dizer, então a gente tem várias formas de poder ir se aproximando, né, dessa energia do criativo, né, e também várias formas de pensar como pode a gente, ao mesmo tempo, compreender, vivenciar, experienciar, né, a energia do criativo e, ao mesmo tempo, também sentir esses momentos onde a energia pode mudar, né, onde a energia né, ela vai estar justamente nesse equilíbrio fino, né, de ver, por exemplo, eu botei ali os ciclos, né, de desenvolvimento e de controle, né, Uhum, né, que você falou da medicina tradicional chinesa, né, dos elementos, né, uhum, uhum, tudo isso, né, quer dizer, essa visão de equilíbrio constante, de movimento uhum, constante, uhum, né, e de equilíbrio uhum. constante, né. Pensar que o I Ching ele não é uma fotografia, né, ele é um filme, ele está É, sempre se transformando, né, e sempre, tendo essa potencialidade da gente contemplar, né, essa alternância das energias, né. Então eu queria que é. você falasse para a gente, assim, né, do ponto de vista, né, do estudo, né, do I Ching, né, o que que uma pessoa que está chegando aqui nessa live, vamos supor que ela fique, curiosa, né, sobre isso que a gente está falando, como é que ela pode se nutrir mais dessas imagens? Maria, existem várias maneiras de você estudar. Quem trabalha com oráculo, né, e tem oráculo em várias tradições, né, oráculos muito valiosos, importantes, né, sabe que você precisa ter a prática, né, a prática oracular ela é importante. Então, a constância no oráculo, em ter, né, tirar o oráculo, jogar o Xing, jogar o oráculo, ela é importante, né? Tem a experiência, tem a orientação, que você não pode, né? Você deve receber essa orientação de alguém, né? E tem o estudo, porque o estudo você pode comprar um livro e estudar, né? Diz assim, eu comprei um livro de Xing, vou ficar aqui um ano trancada em casa, né?
e vou ficar estudando. Ótimo, perfeito. Mas você precisa de alguém também que te oriente nesse sentido, né? Às vezes, você vendo uma pessoa jogar, você aprende muito com essa pessoa, né? Então, eu sempre indico, né, essa ideia, né? Essas três situações que se complementam, né? Três aspectos, né, do oráculo que estão presentes, né? Então, jogar, sim, né? Escolher uma técnica, né? Um método, né? Com o qual você se sintonize mais, você se identifique, ter uma orientação, ter um orientador, né? Alguém que saiba mais do que você, não porque saiba, né? Mas porque está mais tempo, né? Estudando. E eu acho que o texto, né? Você tem que buscar vários autores, né? Eu mesma estou aprendendo muito hoje em dia com outras perspectivas, né? Outras linhas de condução da maneira de interpretar o I Ching, né? Eu tenho feito vários estudos nesse sentido, né? Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Então, para quem está começando, né, e quer seguir nesse caminho, né, é um caminho muito fascinante, né, diga-se de passagem, né, nós estamos aqui para mencionar isso, eu acho que faz necessário, né, essas três ferramentas, esses três aspectos caminharem juntos, se possível, né? Vai ter um momento que você vai estar mais ligado lá no oráculo, na prática, né? Vai ter um momento que você vai estar mais ligado na leitura, e vai ter um momento que você vai ter que dizer, bom, como é que eu faço isso, como é que isso aqui vai à frente, vai além do livro, por exemplo, né? Como é que eu vou além do livro com esse conhecimento? Então, existem essas três instâncias aí a serem trabalhadas dentro do conhecimento de todas as artes, né? E principalmente dentro do I Ching, né? Eu Então, acho muito isso é interessante isso tudo que importante. você está falando, né, Thelma, porque eu também, né, tenho essa, assim, como se o I Ching, para mim, ele é um grande amigo, né? E é muito Uhum, interessante isso que você está falando, porque a minha aproximação com o I Ching, ela sempre foi muito mais da leitura mesmo, sabe? Da leitura. uhum, Eu sempre, assim, eu me lembro, né? Conforme eu fazia os cursos e tudo, eu era a pessoa que menos eu tirava o oráculo, né? Eu sempre interesse mais estava. intelectual. É mais É, intelectual, né? não sei Intelectual no explicar, no sentido. sentido de tentar vivenciar ele, né? E, Uhum, e é muito interessante isso que você está falando, porque, de uma certa maneira, né, eu também me lembro muito do Shen que falar, não, não é para você tirar um oráculo para qualquer coisa, principalmente nas coisas que você já sabe a resposta, né? Ele brincava muito, sim, e ele era muito claro. engraçado, assim, não, isso você já sabe a resposta, não precisa tirar um oráculo, né? Se você decide. Agora, quando é que você vai tirar o oráculo? É quando você quer justamente vislumbrar, né? Quais são as possibilidades que eu tenho nesse campo aqui, né? Será que eu Uhum. estou vendo essa situação da maneira mais abrangente? Porque às vezes a gente está numa situação que a gente fica como se ela fosse confinando, né? Ela vai fechando a perspectiva. Então o Xing ele dá essa abertura, né? Isso, E isso é, é e é muito muito legal que você lindo está porque falando. até a própria palavra, né? Abrir o oráculo, né? Então, para mim ele Aham, tinha essa visão assim, abre, né? aham. Assim, é algo assim muito interessante. Assim, então assim, eu sempre tinha essa coisa, não, eu consulto, eu vejo, por exemplo, uma mensagem para o dia, né? Para o dia é para o dia, não, porque às vezes a gente quer fazer uma pergunta específica e a gente quer interpretar a pergunta para atender a nosso desejo, É. né? Não, é muito. Então, Aquela assim, eu tinha a sempre. enganadinha, né? Você Eu dá aquela achava que enganadinha, se eu fizesse né? uma pergunta muito específica, e eu acabava querendo me enganar. Então, para eu É. sair disso, eu falava assim: não, vamos fazer uma mensagem para o dia, né? Então, eu ia assim: mensagem para o dia, Aham. mensagem para a semana, né? É. E assim, é muito interessante, sem nenhum preconceito com a pergunta também. A pergunta formulada era muito Claro, séria, né? claro, Era claro, justamente claro. para tentar ter a sabedoria sem tentar me jogar, né, o meu ego, né, me projetar meu ego ali dentro, né? Então, É. assim, a minha vivência com o Xing sempre foi de muito respeito, né, com relação à consulta mesmo
É, oracular, né. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu vejo que tem gente aqui nova, eu não sei qual o grau de intimidade que tem com o I Ching, né, e na verdade o I Ching ele é tão sábio que ele é capaz de responder exatamente para você dentro do seu próprio nível de compreensão, né. Então todo uhum, sempre ele vai responder legal para você, porque era o que você estava pronto para receber, né, da maneira que é, você estava pronto para interpretar. Mas queria que você falasse um é. pouco sobre essas coisas. Bom, eu acho que tu já falou bem aí, mas vamos lá, o que, que eu posso acrescentar? A ideia do Xing, como né, a virtude do Xing, né, e a própria sabedoria que o Xing tem, né, é uma sabedoria que está alinhada com o céu e com a terra, é uma sabedoria que a gente acaba adquirindo, né, então eu acho que a gente, essa ideia de ir ao Xing, né, abrir o livro, abrir o consulta, né, é, o que que é importante isso ela está falando aqui, Luci, né? Que bom. Bom, como é que você abre o livro? Você acessa o conhecimento, né? Você acessa lá a informação que você quer. E como é que a mensagem? Sai um hexagrama, né? Ou dois hexagramas, de acordo com a chave de interpretação, né? Linha móvel, sem linha móvel. E aí você vai conduzir a sua interpretação por aí. Por que isso é importante para você? Qual é a importância que tem isso? A mensagem é muito importante, né? Mas o que é importante é você caminhar, chegar até a sua mensagem, né? É, pelas palavras do Xing. Eu acho que isso aqui é muito fascinante. Você disse que o Xing parecia ser um amigo, né? Como fosse um amigo seu. Para mim, ele era algo a ser desvendado, né? Então, ele falava de uma maneira, né, como eu nunca tinha pensado. E ainda fala, né? É aquela Quer coisa dizer, de abrir, né, abre, né. hoje em dia eu estou muito mais próxima do Xing, eu acho, né? Eu penso, do que quando eu comecei, né? Mas a cada momento que eu aprendo uma coisa nova com ele, né? Então, quando eu faço uma consulta, né, para o meu consulente ou para mim mesma, né? Eu estou o tempo todo abrindo uma nova perspectiva de conhecimento. Isso acontece muito comigo, principalmente no mapa, né? Então, quando eu faço uma leitura do mapa, também acontece muito isso. Eu digo, ó, isso é novo, né? Então, eu acho que o I Ching e as artes chinesas, de uma maneira geral, elas trazem divinatórias, trazem essa possibilidade para a gente, né? Então, não existe, Holográfica, né, holográfica, né, né, ela abre, né. não existe alguém que conheça tudo, domine tudo, entendeu? Né? Então, você vê, a gente traz, né, cada vez que a gente se reúne aqui, né, a gente traz sempre algo novo. Por que a gente não esgota o tema? Porque o tema ele é algo que tem uma abertura abrangente. Ele sempre tem algo novo a ser dito, né? Então a gente está nesse ciclo, né? Sempre traz uma nova possibilidade de compreensão, né? Então esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, por exemplo, né? Ele sempre tem algo a acrescentar, né? Ah, já vi Thelma e Marie falando sobre esse assunto, né? Mas sempre tem algo novo aí. Porque faz parte da própria virtude, né, a própria É, virtude, é, é, uma delas é essa abertura, né, essa abertura é exatamente é. isso, né, que você está Essas falando, são, né. As são quatro as quatro. 4 virtudes, né, É isso princípio, aí. Então, abertura, harmonia e retidão, né. justamente, o hexagrama criativo é o único hexagrama que possui as quatro virtudes. Por quê? Porque ele segue um princípio, né? Ele leva à abertura, né? Você se conduz em harmonia e vai usar o princípio da retidão, né? Então, o conceito de retidão, agir de acordo com o princípio, né? Realizar esse princípio com abertura, com expansão, né? E se manter nesse fluir, né? Então, isso é o próprio céu, né? A própria constância do céu, né? Existe, uma coisa importante, a gente perceber esse movimento do céu, é claro, com o sol e com o dia, né? Com a lua e com o sol, mas isso é uma coisa que eu me pergunto muito. As nuvens também falam muito do movimento do céu para a gente, né? Observar a movimentação, né, do céu a partir do próprio movimento das nuvens, né?
Isso é muito interessante. Nuvem tem um conceito muito importante no Xing também, traz um conceito importante, né? E no estudo, né? No aprendizado do Xing, a gente aprende também com esse conceito, né? Que se relaciona com o dragão e se relaciona com a água, né? Aham, é isso aí. Ela Muito faz essa lindo. relação. Mas eu não ia falar sobre isso, não, Maria, deixar suspenso no ar. A gente tem um Aham. mistério, né? Tudo tem o seu mistério, né? Sim, exatamente. É. É muito bacana isso. E aí, eu queria também que você falasse um pouco, né, porque a gente andou conversando e assim, essas reuniões, assim, que a gente faz do sábado, para mim são muito nutritivas, né, porque justamente para mim é um conhecimento, muito profundo, muito útil, né, muito prático, né, e que ele, assim como o próprio o livro das mutações, ele é, né, ele é para ser Uhum, em movimento, ele não é para ser algo parado, né. Não uhum, é para ser um livro parado numa uhum, estante, uhum, e não é para ser um conceito estanque, uma fotografia, uhum, ele é para estar em constante movimento. E aí, eu, assim, estou tentando, estabelecer com a Telma, né, um segundo momento onde a gente possa oferecer um espaço mesmo de prática oracular, né, uhum. e aí queria que você falasse, assim, até para quem está aqui, de repente dar uma ajuda para a gente também, do que a gente, porque a gente tem uma ideia, né, de como fazer isso. Então, É. queria que você falasse um pouco, porque assim, às vezes também a gente saber, né, a gente pensou de Uhum. abrir um espaço para pessoas poderem fazer perguntas, e, né, então eu queria que você falasse um pouquinho É, sobre isso. a ideia aqui da live, ela é uma live aberta, né? Então, às vezes, até no caso aqui, a gente acaba até fazendo quase como se fosse uma palestra, né? Embora dessa forma de bate-papo aqui. Então, a ideia desses encontros, né? Que a princípio são semanais, mas podem ser quinzenais, a gente vai definir também, né? Seria o que eu estou chamando de oficina de oráculo, né? Então, é um grupo fechado, né? A gente trabalharia alguns conceitos, faria algumas, tiraria alguns jogos, né? E a gente, a partir disso, falaria mais, né, detalhadamente, né, sobre uma mensagem, por exemplo. A gente pode fazer uma mensagem para um grupo, pode ser uma mensagem para algum tema que esteja da atualidade, né? Por exemplo, né? A gente pode falar da questão da avanço da medicina, avanço da saúde, da vacina, nos contextos, né, da própria ciência, o que isso vai trazer de benefício. Então, esse tipo de situação, de assunto, né, interessa a todos, né, dentro de um contexto de aprimoramento, né, de aprimoramento individual, né, então, de crescimento, né, por exemplo. Então, a gente pode definir isso até com um grupo. Eu gostaria de fazer esse trabalho, porque eu acho que seria um trabalho bem interessante. Eu percebo aqui, né, pelos nossos retornos, né, que tem muitas pessoas interessadas nisso, como também tem muitas pessoas interessadas em astrologia, em taoísmo, né? Nós fizemos uma live sobre Lao Tse, fizemos sobre as mulheres no taoísmo, iremos fazer mais agora uma sobre o mestre da meditação, que é o Lu Tzu, né? Então, são temas mais taoístas, né? Ligados à parte das divindades. Então, a nossa ideia aqui é fazer um trabalho, né? De uma hora e meia, no máximo uma hora e meia, né? E que a gente fizesse essas pequenas jornadas aí, essas oficinas de oráculo, né? E buscando levar uma interpretação, né? Então, a gente vai fazer aí uma proposta, né, Marie? Deixar aí, para quem acompanha a gente, no meu Instagram, no Instagram do TalTube, né? A gente está lançando essa nova, essa Viu, proposta, né, Thelma? Marie? A Lucy Castelli está falando assim: olha, eu não tenho essa experiência toda, né, com o Xing, assim que eu estou resumindo, tá? Mas É, tem interesse em conhecer mais. é, Acho que mas ela é super bem-vinda também, porque às pois vezes é, Luci. você não conhece ainda, mas você vai sentir como é que é a tiragem, né, as explicação da Justamente isso. tiragem, a postura, né, como é que você se aproxima de um Uhum, oráculo, né, esvaziado, né. justamente. Então, assim, eu acho que tudo É, isso e mais a interpretação ajudam muito também, sabe, né.
A ideia não é um curso como eu dou o curso de fundamentos, né? Mas é uma ideia que, na prática do oráculo, você vai acabar aprendendo, né? Você acaba aprendendo na prática. Então, é aquilo, né? Você pode aprender na prática a interpretar o Xing, né? Esse é o objetivo. Ah, mas eu quero estudar o Xing como texto. Eu digo, que bom. Esse é um outro momento. Como filosofia, é uma outra proposta, né? Então, eu acho que é interessante a gente criar essa dinâmica, né? Porque essa dinâmica ela vai ajudar, ela vai abrir possibilidades para você entender o Yin e o Yang, por exemplo, né? É, De eu forma... estou entendendo aqui que ela te conheceu num evento de medicina chinesa, então Aham. justamente ela já deve conhecer, né? Yin, Yang, Não, claro. né? Não, tem 4 pessoas aqui fases, que já 5 conhecem. movimentos, 5 elementos, então, né? Já A fica gente vai bem. falar. Às vezes você já conhece mais Xing taoísta do que você está imaginando, né? Sim, sim. Não, não. A ideia é essa. Nessa dinâmica da interpretação, a gente vai falar, mas a gente não vai dar aula, né? No sentido, né, aprofundar. O aprofundamento é num curso, né? Mas a ideia aqui é criar uma dinâmica que as pessoas fiquem à vontade para interpretar o oráculo, né? Não achar que eu preciso ter muito conhecimento. Isso você vai adquirindo, né? Porque muitas pessoas, por exemplo, podem ter muito conhecimento, mas não têm a prática. Então, a gente quer fazer isso, né? Que a prática caminhe junto com o texto, com o conhecimento, né? Como a Marie falou, um amigo dela lá, né, no início, né? Agora a Marie vai visitar um amigo na casa dele agora. Né? Não, essa Eu acho que história é do isso, né, amigo Maria? eu me dei conta mesmo um dia que eu estava com alguma questão, aí minha mãe virou para mim: "E você já perguntou ao Xing?" Parecia assim: "Você Pois já é, perguntou ao seu amigo?" é, Aí eu falei é, e a minha mãe é a pessoa mais cética do é. universo, então eu achei muito interessante. Agora a gente. Já perguntou ao Xing? É, você vai aprender agora a ligar para o amigo às 3 da manhã para tirar uma dúvida. E Fazer a não interpretação. ficar tentando, como é que se diz? Direcionar a resposta para É, sua seu desejo, é. né. Aham, aham. Muito legal. É isso, né? Então tá, queridos. Olha, eu queria aproveitar também para desejar, né, um feliz Dia das Mães, né, para quem é É mãe, verdade. para quem É é verdade. filho também, né, a homenagem, né. Enfim, esse é um momento também, importante, né, a gente, Claro. a despeito de todas essas coisas que estão acontecendo, a gente manter, né, esse calor, né, esse calor do céu que tem dentro da gente, né. E poder irradiar isso. É isso, gente. Renovar, é. Renovar Muito sempre as nossas obrigada, energias, viu. né? Com Obrigada, certeza. Maria. Obrigada a todos. Um bom Tchau, tchau, domingo. pessoal. Tá? Até Bom a próxima. domingo. Até a Tudo próxima. de Tchau, tchau. bom. Tudo de Tchau, bom. gente.